Olá, eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão. Toda semana na TV e na rádio universitária apresentando ações da UFRR. Como medida de proteção contra a Covid-19, continuamos nossas gravações de forma remota. O tema de hoje são as ações desenvolvidas pela editora da Universidade Federal de Roraima. Para isso, convidamos o professor Fábio Carvalho, que ocupa desde março do ano passado o cargo de diretor da editora. Olá, professor, seja bem-vindo, agradeço sua participação. Olá, Jéssica. Olá, o assunto é gestão. Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem, professor. Para começar nosso bate-papo, eu queria que você explicasse para a gente qual é o papel da editora da UFRR na difusão das pesquisas científicas de Roraima e da região norte. Jéssica, o papel da editora da UFRR é um papel fundamental para uma instituição que produz conhecimento como a UFRR. Na verdade, sendo a UFRR a instituição voltada exclusivamente para a produção de conhecimento científico, cultural e artístico num estado como Roraima, a existência de uma editora que lhe possibilite publicizar esse conhecimento acumulado por uma massa de doutores, por uma massa pensante que se concentra num espaço como o da UFRR é fundamental. Diria eu que a editora, se tratasse de um órgão do corpo, seria uma espécie de pulmão, é onde é aquele espaço que pode proporcionar o respiro, a publicização das ações promovidas em torno e em prol da construção de conhecimento científico, cultural e artístico num espaço como o de Roraima, cuja universidade ainda é uma das mais novas do Brasil e, por isso mesmo, cumpre um papel fundamental. Sem uma editora forte, diria eu, que a universidade ela ficaria doente no sentido de que nós não teríamos como mostrar para a sociedade aquilo que se faz, aquilo que se produz, e o investimento público nessa massa de pensadores que, na verdade, são as pessoas que transformam a realidade em conhecimento científico e conhecimento sensível. Muito interessante essa analogia que o senhor fez com o pulmão e com o respiro. Muito bonito também. Professor, quais foram as principais conquistas da editora da UFRR desde que você assumiu a direção? A editora da Universidade Federal de Roraima, ela existe desde o ano de 2002, quando foi criada. Eu tive, junto com a professora Kátia Wankler, na comissão de criação da editora em 2002, e de 2002 até aqui vão-se quase 20 anos, ela atingiu sua maioridade há pouco, e nesses anos ela passou, como tudo na vida pública desse país, por altos e baixos. Houve momentos em que ela esteve melhor estruturada, em momentos em que ela se desestruturou bastante, e alguns deram uma atenção maior, algumas gestões deram uma atenção maior, outras nem tanto à editora. E, no exato momento, desde o ano passado, nós estamos tentando organizar a cadeia de produção, no sentido de fazer com que o corpo editorial, com que o conselho editorial, ele funcione realmente de forma muito efetiva, porque é o conselho, é o trabalho desenvolvido pelo conselho editorial que vai garantir tanto o rigor científico das produções, o rigor analítico, quanto vai garantir a credibilidade daquilo que a gente faz. Diria eu, então, que uma primeira conquista, talvez a mais importante, seja exatamente essa, de recompor e de fazer valer o trabalho e a função do Conselho Editorial
editorial. Mas nós estamos aí agindo em várias frentes. Haja vista que a editora da UFRR, ela ainda dispõe hoje de um quadro humano, bem como de espaço físico, bem como ainda de uma carência da cadeia de produção que merece que a gente dê uma atenção muito grande a isso. Diria eu que, por conta da pandemia, esse trabalho tem se tornado um pouco mais difícil nos últimos 2 anos, mas, de qualquer modo, nós temos avanços, no sentido de que conseguimos montar, fazer com que o conselho editorial ele assumisse as suas funções de fato. Estamos aí conseguindo manter uma estrutura de pessoal mínima, e isso possibilitou com que no ano passado nós tivéssemos uma produção bastante expressiva de materiais de cunho científico e artístico na UFRR, na editora da UFRR. Como o senhor falou, a produção não parou mesmo com essa pandemia. O senhor pode falar para a gente quantos livros foram lançados desde março do ano passado e quantos estão sendo editados no momento? Na verdade, a editora passou por um abalo sísmico no ano passado, pelo seguinte motivo: por conta da pandemia, os editais de os editais de bolsistas SIAP e de bolsista pró-acadêmico, eles não foram lançados no ano passado e nem nesse ano. Boa parte da produção da editora ela é produzida por esses bolsistas que são selecionados nesses editais. Como esses editais desapareceram, a gente teve uma dificuldade que conseguimos sanar com a ajuda da PRAE, da Pró-Reitoria de Extensão, que abriu um edital no ano passado chamado a UFRR contra a Covid, por meio do qual nós conseguimos 5 bolsistas que nos ajudaram muito a produzir 102 títulos no ano passado, entre livros impressos e e-books. Diria eu que para um ano de pandemia, que para um ano atípico e de uma morbidez crescente e estarrecedora como a do ano passado, foram resultados bastante expressivos e que nos dão algum alento no sentido de que, bem estruturada, essa editora pode cumprir um papel fundamental para a construção do conhecimento numa sociedade como a nossa. 112 publicações é um número bastante significativo, principalmente levando em consideração esse ano pandêmico, né? Esses últimos anos. Exato. 2021. Eu diria que é muito expressivo. Se você olhar no catálogo da editora da UFRR, praticamente todos esses títulos estão disponíveis para descarga gratuita, o que para mim é outro avanço imenso, porque eu acho que as editoras universitárias elas têm esse papel de fazer circular o conhecimento produzido no espaço da academia, mas também para além dele, e uma produção dessa, com uma quantidade dessa, indício, é sintoma de que a UFRR hoje já produz com certa densidade. E, mais do que isso, de que as pessoas, professores, pesquisadores, departamentos, unidades acadêmicas têm um compromisso com a geração, com a construção de conhecimento. Acho que é um papel fundamental. Uma editora como a da UFRR, ela cumpre um papel importantíssimo, não só para a UFRR, mas para a sociedade roraimense como um todo. E esses e-books gratuitos, eles podem ser baixados, quem tiver interesse, na página da editora, que é www.ufrr.br/editora. Professor, quais são as áreas de conhecimento atendidas? Que tipo de livro as pessoas que vão acessar o site da editora vão encontrar lá?
Bom, lá vai se encontrar praticamente livros de todas as áreas da UFRR, com alguma predominância de livros e de e-books produzidos, oriundos da área de ciências humanas, história, geografia, letras, antropologia, mas também você encontra livros de química, de física, de engenharia. Agora mesmo está sendo produzido um livro que eu acho que vai causar um impacto bastante importante na sociedade roraimense, que é um livro organizado pela professora Graciete, da arquitetura, um livro com artigos que dão conta de como foi se desenvolvendo o projeto, ou a conformação urbanística de Boa Vista, que reflete a história desse estado. Então, assim, a grande maioria dos textos vem da área de humanas, mas, como disse, encontramos também bastante livros, bastante produções oriundas das áreas de engenharia, de química, de física, o que dá um balanço muito interessante. Por exemplo, uma das coisas que eu acho importante, a, o IGEL mantém há vários anos, se eu não me engano, já está no volume 9. Todo ano eles publicam um dossiê, um conjunto de textos sobre um dos municípios desse estado. Então, eles juntam uma série de conhecimentos dos quais não se dispunha. E aí você tem lá um livro para Normandia, um livro para Pacaraima, um livro para... Então, isso permite com que gestores públicos e o público das escolas, um público muito diverso, possa aceder a uma série de conhecimentos que, não fora desse modo, não estariam disponíveis a um público mais restrito e ao grande público. Então, esse tipo de coisa faz uma diferença muito grande. Essas iniciativas como a do IGEL, temos outro projeto da Letras, que também vem produzindo, já tem 4 volumes, 2 na ponta da agulha, sobre essa diversidade linguística, artística e cultural desse Estado. São essas coisas que fazem com que uma editora como a editora da UFRR cumpra esse papel importante que é o seu numa sociedade como a nossa. Este é o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com Fábio Carvalho, diretor da editora da UFRR. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Lembrando que a UFRR está nas redes sociais, basta procurar UFRR Oficial no Twitter, no Facebook ou no Instagram, nos seguir e ficar por dentro de tudo que ocorre dentro da nossa instituição. Até daqui a pouco. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária FM 95,9. Também estamos na TV Universitária, canal 2.1. Estamos conversando hoje com o diretor da editora da UFRR, professor Fábio Carvalho. Professor, qual é a política de publicação da editora? Quem pode enviar originais? Para onde deve enviar? Qualquer um que tenha originais e que acredite no seu potencial pode submeter a publicação pela editora da UFRR. Para isso, basta abrir a página da editora, lá tem um linkzinho sobre como publicar e que diz basicamente que, em se tratando de produto derivado da UFRR, de um professor, de um pesquisador da UFRR, ele encaminha os originais junto com uma ata do seu departamento e uma pequena justificativa em que ele diz por que acha que seu título, que seu volume merece ser publicado. A editora recebe isso, encaminha para o conselho editorial, que encaminha para pareceristas ad hoc,
que avaliam se esse livro realmente merece ou não ser publicado, em que condições, e tendo a aquiescência dos pareceristas, esse parecer volta para o conselho que discute e delibera, e assim, então, sendo aceito, o livro passa para a etapa de produção. Aí vai para a diagramação e, por fim, para a publicação, né? Então, sendo originado de espaços que não sejam internos da UFRR, o autor deve submetê-lo juntamente com um arrazoado em que diz por que ele acha que o livro deva ser publicado, e lá, uma vez recebido pela editora, ele vai passar pelo mesmo ritual de apreciação. Essa apreciação é feita por pares às cegas, nós não indicamos nem quem é o autor do livro, e geralmente esses pareceristas são profissionais de outras universidades, o que garante isenção e uma forma segura de seleção para esses textos. É basicamente isso. Mas quem tiver interesse, o tutorial consta lá na página da editora da UFRR. E tem muito material para baixar gratuitamente no site da editora, que é o www.ufrr.br/editora. Mas e sobre os livros impressos? Como está sendo feita a venda e distribuição nesse período de pandemia? Bom, nesse período de pandemia, nós tivemos, na verdade, a editora A Livraria, há algum tempo vem apresentando dificuldades por conta de que, desde que a Fundação Ajuri começou a ter problemas, as vendas elas só podem ser feitas com uma GRU, ou seja, para comprar o livro, aquele que tem interesse tem que ir até a livraria, e lá é gerada uma GRU que ele paga e depois vem devolver lá na livraria, indicando que pagou para levar o livro. Nesse tempo de pandemia, como a universidade praticamente fechou e nós perdemos os bolsistas, nós, na verdade, desde abril do ano passado, que a livraria está fechada, como é a UFRR praticamente como um todo. Mas esperamos que com esse avanço do controle da situação pandêmica, as vacinas estão aí, os números estão melhorando, a gente possa abrir com uma outra forma, e que a gente, então, tenha o apoio dessa nova fundação com a qual a UFRR acabou de manter, de firmar um contrato, que é a Fundação da Universidade Federal de Viçosa, que facilitará bastante as ações de venda de livros direta ao público. E, professor, a editora ela está muito voltada para as publicações acadêmicas, né, como falamos no primeiro bloco. Mas no ano passado também foi realizado um concurso literário que homenageou o professor Devair Fioretti, e isso resultou em 2 livros de prosa e poesia. A intenção de uma nova edição desse concurso e de abrir uma linha de publicação de autores não acadêmicos focada em prosa e poesia. Exato. Nós, na verdade, eu imagino que daqui a, no máximo, 15 dias, um mês, nós estejamos com outro edital para a segunda edição desse concurso de textos literários, a qual você acabou de se referir. Nós temos a previsão de uma segunda edição desse concurso agora. O volume, a edição 2 da coleção Literatura de Circunstâncias, o primeiro, que, na verdade, eu tenho um dos volumes aqui na mão, o primeiro volume, os 2 primeiros volumes, na verdade, eram um volume de contos e o outro de crônicas, contos e minicontos.
Esse agora, nós ainda estamos vendo o formato, mas escritores de gêneros literários já afiem suas penas, que daqui a pouco o edital vai estar no ar. E a ideia é que uma editora dessa, claro que sua função, talvez a mais urgente, seja a dar vazão às publicações acadêmicas, mas a gente não pode descurar da produção cultural, nem da produção artística, porque elas conformam, em boa parte, aquilo que uma sociedade como a roraimense é, e aquilo que é uma sociedade como a roraimense deseja ser. Então, é fundamental que a gente invista também nesse tipo de produção, pois ele dá uma espécie de balanço, para usar uma metáfora de borracharia, ou de balanceamento importante entre o conhecimento científico e o conhecimento artístico e cultural. Professor, para encerrar, qual é o papel de resistência de uma editora universitária em tempos pandêmicos e de luta pela manutenção do ensino público superior gratuito e de qualidade? Essa pergunta ela é fundamental, porque eu acho que você agora tocou no cerne daquilo que é a função de uma editora universitária, que é colocar livros à disposição do povo, livros à mancheia, como diria Monteiro Lobato. Afinal, num país como o nosso, tão elitista, em que as pessoas em que tanta gente excluída não tem condições de aceder, de ter acesso ao conhecimento, em que o livro é tratado como artigo de luxo. Afinal, esse governo que aí está, de repente quer ainda sobretaxar os produtos editoriais, o que tornará ainda mais difícil a aquisição, o acesso das camadas mais humildes da população a esse tipo de material. Uma editora universitária como a da UFRR, ela se coloca exatamente na contramão ou a contrapelo desse movimento, no sentido de que a nossa ideia é disponibilizar a maior quantidade possível de textos para que todas as pessoas que queiram, que tenham curiosidade, possam ter acesso livre, gratuito, e possam se apropriar dessas informações construídas e produzidas por um grupo qualificado de pesquisadores, de doutores, como nós temos já uma massa pensante nesse estado, que se expande cada vez mais e que cria uma rede de conhecimentos que é fundamental para o nosso desenvolvimento como sociedade. Diria eu que é fundamental que nós, todos, professores, alunos, sociedade civil de um modo geral, nós tenhamos um compromisso com o papel ou com o fortalecimento da editora da UFRR, porque ela é um instrumento muito importante nesse processo de democratização do conhecimento, que, afinal, é de todos nós, é da humanidade, é nosso. Verdade. E hoje, no assunto A Gestão, conversamos com Fábio Carvalho, que é diretor da editora da UFRR. Muito obrigada, professor, pela sua presença. Desejo muito sucesso nas futuras ações da editora. Muito obrigado, Jéssica. Nós é que ficamos gratos, porque é importante que nós façamos isso que estamos fazendo aqui, dar visibilidade a essa questão, a esse trabalho, não ao meu, nem ao do conselho editorial, mas ao do conjunto daqueles que fazem essa editora, porque, afinal, uma editora é um produto, ela só funciona de forma coletiva. Então, e é feita a muitas mãos. Obrigada. Lembrando que todas as publicações que estão disponíveis gratuitamente da editora podem ser acessadas no site www.ufrr.br/editora, assim como também neste portal são acessados os editais que estão disponíveis, que são lançados.
Não esqueça também que a UFRR está nas redes sociais, basta procurar o UFRR Oficial no Facebook, Twitter ou Instagram, nos seguir e ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau!